Olá, amigos do canal, bem-vindos mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Galera, vocês estavam me pedindo aí para falar um pouquinho sobre VGHF11, principalmente pelo fato do conflito de interesse. Olha, de falar uma coisa para vocês, normalmente eu sou aquele cara mais calmo, eu sou aquele cara que o que vocês porventura estão agora vendo pela primeira vez, eu já estou vendo há muito tempo em fundos imobiliários. E não é porque é Valora, não é porque é XP, é porque esses às vezes entregam uma transparência que você consegue ver. Às vezes tem outras gestoras que não entregam essa transparência, que tem conflito de interesses tão ou maior e você não consegue ver e porventura o pessoal não faz vídeo. Algumas pessoas até, poxa, eu fico até triste, né, porque é, comparado o conteúdo com o Lucas Fi, dizendo que é inveja por causa do meu vídeo do XPML, porque o Lucas Fi chegou a 100 mil inscritos e eu não cheguei. Gente, são características. Eu sempre entendi que a característica polêmica do Lucas, amigo meu, ia fazer ele ter mais inscritos e mais views do que eu. Sempre elogiei o conhecimento que ele tem, mas mesmo sabendo que essa característica, se eu tivesse, eu também teria mais inscritos, eu não vou ter, porque não é uma característica minha. Eu não falo palavrão porque eu não quero ver minhas filhas falando palavrão, simplesmente por causa disso. Agora, tem gente que gosta de palavrão, tem gente que gosta. Eu não falo mal do trabalho dos gestores xingando ou algo parecido, porque eu não quero que falem mal xingando do meu trabalho. Mas essa é minha postura, tá certo? É minha postura e a postura do Lucas é aquela e dá certo, dá audiência e o conhecimento dele é igual ou superior ao meu, mas a questão de como mostrar o conhecimento ele leva na frente. Eu não tenho inveja disso. Cada um tem seu trabalho, cabe os dois aqui dentro do mercado e a gente vai bem. Então, se porventura o Lucas foi lá e bateu no VGHF11, eu venho aqui e defendo o VGHF11, simplesmente, não é nada contra o canal dele. Inclusive, se um dia a gente tivesse um diálogo sobre ataques e defesas, eu poderia atacar fundos que ele gosta e ele poderia atacar fundos que eu gosto, seria normal, natural, a gente ia continuar sendo amigos, é troca de conhecimento, e você assiste aqui, assiste lá, você cada vez está aprendendo mais, que é o objetivo de cada um desses vídeos, educacional. Agora, depois dessa ladainha toda, eu não sou muito de enrolar, enrolei, vamos falar sobre o VGHF11, inclusive hoje não estou usando o Estados Invest, estou usando o Fundos Explorer. Fundos Explorer agora está na mão de dois grandes amigos, que é o pessoal lá o Barba e o Dan, lá do, do Vai Pelos Fundos, né? Que são excelentes, estão trabalhando muito bem. Vamos aqui falar agora sobre o VGHF11, botando os dados aqui no Fundos Explorer. Fundos Explorer, eu lembro quando eu comecei no canal, era o que eu mais utilizava. O último rendimento dele foi 9 centavos, que decepcionou muita gente, porque o pessoal estava querendo 10 centavos, de novo. Mas esse rendimento aqui já dá um dividend yield bem alto, né? Anualizado, ele vem pagando nessa cotação atual 15,09%. O patrimônio líquido dele está de 1,4 bilhão e ele tem uma liquidez mínima diária, média diária, de 3 milhões de reais. É uma boa liquidez. O VP dele vem caindo, 8,39. Poxa, que o VP desse fundo era 9 e pouco. Gente, depois que ele adquiriu todos os ativos do MGFF11, vocês lembram disso? A Valora comprou a gestora Mogno e o VGHF adquiriu os ativos do MGCR11, do BLMR11, do MGFF11. Não, agora eu estou trocando as bolas. Mas ele adquiriu alguns ativos aí, principalmente do MGFF11. A partir do momento que ele adquiriu esses ativos, ele passou a ter muito fundo imobiliário na carteira. E tendo muito fundo imobiliário na carteira, o mercado de queda do fundo imobiliário da carteira, o VP dele cai. E esse VP é o VP informado no último dia de janeiro. Em fevereiro a gente viu uma alta. Então eu espero que esse VP aqui, ó,
ele vem agora para 8,50, 8,55 ou até 8,60 nesse mês agora. Uma boa alta eu espero nesse VP. Atualmente ele está no valor patrimonial. E o PVP dele está 0,85. Ele está ainda 15% mais barato que o VP que está amassado dele. Ele está 15%. Se a gente olhar os dividendos, vem entregando 9 centavos. Ele não entregou 10. Eu acho que eu confundi as bolas. Mas tudo bem. Ele vem entregando aí 9 centavos. O último dá 1,25%. Gente, 1,25% para um hedge fund está de bom tamanho. Está de bom tamanho. Vamos olhar o relatório gerencial, que aí nós vamos entrar logo na polêmica, né? Eles repetem aqui como está a carteira, né? A carteira está com 148 diferentes ativos, sendo o fundo possuía 20,3 milhões em operações de venda com recompra futura, que são as compromissadas reversas, a um custo de CDI mais 0,8. Então, eles ainda têm uma alavancagenzinha. Mas num fundo de 1,2 bilhão, ter 20 milhões de alavancagem está suave. A distribuição foi de 9 centavos. O fundo acumulou e distribuiu dividendos de média de R$ 1,07. Então ele distribuiu no 12 meses R$ 1,07, que é um bom dividendo. Se continuar assim, em 7 anos você recebe o valor da cota. Ao longo do mês houve uma variação negativa no patrimônio líquido do fundo ao redor de 11 centavos, derivada principalmente do ajuste negativo da marcação ao mercado da carteira de fundos imobiliários. Fundos imobiliários caindo, o VP dele cai. As alocações do fundo no mês de janeiro foram pontuais e baseadas em oportunidades no mercado. Alocações em CRIs foram feitas em tranches adicionais de CRIs já existentes, enquanto duas alocações em cotas de fundos imobiliários foram ambas no mercado primário, sendo que uma delas com foco de aquisição de unidades residenciais com direito à recompra do incorporador. Então eles compraram no mercado primário o fundo imobiliário. Produto que funciona basicamente como um financiamento para o incorporador, ou seja, esse FII se assemelha a um CRI. Eles investiram em fundo imobiliário, que é como se fosse investindo em CRI. Casos de inadimplência, ele tem inadimplência na carteira. Celina, pessoal, que também está lá no outro fundo da própria casa, que é o MGHT11. Continua inadimplente desde o mês de junho, com o aumento do PDD sobre esses CRIs, os meses passaram a representar 0,6% do fundo. As negociações para a solução dessa questão ainda estão em andamento. E teve a venda de terrenos referentes ao CRI Gaicurus está condicionada a uma diligência ambiental. Então, o CRI Gaicurus é um CRI que foi executada a garantia, pegou o terreno vendeu e agora está nas condições precedentes para a venda ser realizada. Aí fala aqui, o fundo chegou a 402 mil cotistas, uma boa marca, e vamos aqui aos eventos subsequentes. No início do mês de fevereiro, o fundo investiu em 3 CRIs já existentes na carteira, um total de 27,2 milhões. Adicionalmente, o fundo vendeu no início do mês, se eles falam no início do mês e a assembleia do VGRI aconteceu agora na segunda quinzena, então foi antes da assembleia, sua posição total do CRI VGRI 11, mezanino, no valor total de 46 milhões, pelo seu valor de face na data de venda e com o lucro visto que o mesmo foi adquirido com deságio. Então o VGRI, que era o conflito de interesse, o CRI, conflito de interesse, que o pessoal criticou bastante, foi vendido e com lucro. Pessoal, eu vou até trazer a tela aqui para mim. Conflito de interesse no VGHF11. Está previsto no regulamento. A maioria dos fundos também está. Se você vai lá olhar no HGLG, tá. Se você vai olhar lá no XPML, tá. Se você for olhar no MXRF11, tá. Mas é com uma diferença. No VGHF11, o conflito de interesse com a gestora não pode superar 20% do patrimônio líquido. Eu acho isso até uma boa. Mais fundos deveriam ter esse limite de conflito de interesse com a gestora. Com o administrador tudo bem, mas com o gestor que toma as decisões de investimento, você limitar a 20%, gente, se o HCTR11 tivesse esse limite de conflito de interesse, o fundo não estaria passando por tudo isso. Então,
Eu acho isso uma coisa boa. Conflito de interesse é liberado? É, mas limitado, no caso da gestora, a 20%. Isso é bom. E aqui, além de ter conflito de interesse, o CRI vendeu com lucro. Ah, Kiko, mas ele investiu também na emissão do VGRI11 pagando R$10. E hoje o VGRI11 no mercado está 7. Verdade. Nem tudo foi. Ele teve lucro aqui no CRI, mas teve prejuízo lá. Está tendo, ainda não realizou, prejuízo no fundo imobiliário VGRI11. Está ganhando dividendo, pelo menos, né? A carteira grande, enorme, com bastante CRI, e olha só quanto fundo imobiliário ele tem, gente. Ele tem muito fundo imobiliário, e o VGRI aqui, ó, ele é 3,2%, é a segunda maior posição que ele está. Segunda maior posição, paga um bom dividend yield, está pagando, mas não vai pagar isso para sempre, mas o pessoal vai levar para o longo prazo, o VGRI11, vai ficar aí, é 3,2%. Ele tem outros conflitos de interesse aqui, ó, Valora, Criinfa, é o VGII11, é isso? É VGII11, 2,20%. Aí, esses são os conflitos de interesse dele. Não pode superar 20% a soma de todos os conflitos de interesse. Aí, e a carteira de fundos imobiliários está muito grande. E naquele momento que eles adquiriram, eles pagaram alto, né? De lá para cá caiu muito. Mas com essas altas agora, aí, acho que eles até vão conseguir vender alguma coisinha aí em algum momento. Mas tem alguns fundos aqui, ó, XPX, que não está pagando dividendo, mas esse aí são fundos que têm RBR Desenvolvimento, são fundos que têm a curva J, né? Que quando pagam, paga muito de uma vez. Então eles têm muito FII na carteira, tem ações imobiliárias, que também não estão passando por um bom momento no mercado, mas pode vir a virar o mercado, né, no futuro. E assim vai. Olhando o DRE, a gente vê que o resultado de janeiro foi em linha com o resultado de dezembro. O que você acha que o resultado de fevereiro vai ser pior? Acho que o resultado de fevereiro vai ser pior. Acha então que ele vai distribuir mais? Não. Menos? Não. Não por quê? Porque quando a gente olha aqui, ó, ele distribuiu, ele guardou quase R$1 milhão. Quase 1 milhão aqui, tá? 980 mil. Ele guardou e distribuiu 9 centavos. Então ele deve distribuir novamente 9 centavos. Porque menos dias úteis, referência de IPCA de janeiro mais baixo. Então, assim, e ele tem 2 centavinhos de reserva guardada. Para mim, ele distribui 9 centavos de novo sem dificuldade. E no próximo mês, com o IPCA, a referência de fevereiro bem alto, talvez melhore. Hoje ele está alocado aqui em CRIs ou FDICs 49%, em fundos imobiliários líquidos 37% e 12% em SPS, é isso? Também bem líquidos e FDICs subordinados. Aqui fica melhor, 48% é CRI e o resto, gente, é renda variável. Ó. De ação, se somar ação e fundos imobiliários, é a mesma coisa que a quantidade de CRIs. E a gente vê que foram esmagados. Então agora, em fevereiro, com a alta tanto da Bolsa quanto dos fundos imobiliários, o VP deve subir. Os CRIs muito indexados ao IPCA, então 50% e 50% CDI. Então o CDI alto também vai ajudar esse fundo a pagar bem. Mas lembrando que ele é só metade da carteira é CRI e metade do CRI são CDI. Então ele é 25% apenas CDI, mas vai ajudar a pagar melhor. Eu acho que ele mantém sem dificuldade 9 centavos, podendo melhorar ainda. Nesse patamar de preço está muito interessante. A estratégia, vocês podem ver que a estratégia de valor está muito grande. Esse fundo era para ter uma estratégia de valor, que é aquela de giro mesmo, bem menor. Ficar algo em torno aí de 15 a 20% e está 42%. Então ele tem muito fundo imobiliário para vender, para alocar na estratégia de renda.
Então ele ainda vai girar muita carteira. E quando ele conseguir girar isso, vai ser no momento que os juros futuros derem uma aliviada, chegar pelo menos ali, na época que eles compraram esses fundos imobiliários, o juros futuros estava 11%, hoje está 14%. Então vocês imaginam o tanto que eles estão sofrendo na marcação ao mercado com esses fundos imobiliários. Então só quando o juros futuros chegar lá a 10%, a 12%, 11%, que eles vão conseguir girar isso aqui. Mas pagando 9 centavos até lá, eu fico satisfeito. Eu tenho ele na carteira, né? Vocês sabem disso, quem acompanha a carteira rumo aos 10 milhão sabe que nós temos VGHF na carteira. Galera, é isso que eu queria trazer para vocês sobre esse relatório, sobre o ponto que eu acho, conflito de interesse que ele tem. Tem conflito de interesse, a Valora tem conflito de interesse, mas comparado aos outros fundos imobiliários, eu acho até bom, porque tem limitação no seu regulamento do tamanho do conflito de interesse. Outros fundos imobiliários não têm isso. Vou encerrando o vídeo por aqui, muito obrigado a todos vocês e até a próxima, pessoal.